Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Professor Guilherme Wisnik, é possível associar territórios com diferentes narrativas? Sim, Márcia, então eu quero fazer hoje um comentário sobre a relação entre arquitetura e literatura, ou entre línguas e território, justamente a propósito do Seminário Internacional Espaços Narrados. Está acontecendo essa semana, organizado pela FAUSP e pelo IEB. Esse seminário que desde terça-noite começou com a palestra aula inaugural do professor Alberto Mangel e que está se estendendo por essa semana e tem ainda, então agora os ouvintes sabendo, ocasião de assistir até o fim do dia na sexta-feira, com mesas pela manhã nos auditórios do IEB e à tarde, a partir do meio-dia, no auditório da FAUSP. Eu convido a todos, então, para que assistam. Nós temos ali convidados do mundo ibero-americano como um todo, convidados do México, do Chile, da Argentina, também de Moçambique e do Brasil, evidentemente, tanto escritores quanto arquitetos ou pensadores em geral desse trânsito, isso é, da relação entre território e narrativa e pensamento. A programação está disponível no site, tanto da FAO quanto do IEB, Espaços Narrados. Eu queria, então, a partir disso, traçar um comentário sobre uma certa diferença que a gente pode perceber, exatamente desse ponto de vista, uma diferença importante entre o Brasil e os Estados Unidos, ou entre a América do Sul e os Estados Unidos, melhor dizendo, sobre como se constitui o imaginário do território através da obra de diversos artistas e arquitetos também. Está claro que para os norte-americanos, né, eles cultuam desde muito tempo o chamado mito da estrada aberta, a conquista do Oeste, que é um tema que está tratado de maneira épica, por exemplo, nos poemas de Walt Whitman, na arquitetura de Frank Lloyd Wright, com a Broadacre City, né, nos filmes de John Ford, esse abandono ao deserto e essa vontade de conquista territorial que se traduz de uma maneira muito afirmativa no esquadrinhamento do território todo geométrico nos Estados americanos, que de alguma maneira também metaforiza os principais esportes que eles desenvolveram, como o futebol americano ou como o rugby, onde você tem que ir conquistando o território ponto a ponto, digamos assim, não é? E isso é muito diferente do que a gente percebe, do que a gente sente aqui na América do Sul, como sendo um território intrópico, um território um tanto labiríntico, né? Por exemplo, lembrar aqui da obsessão de Júlio Cortázar pela imagem do labirinto, com essa perda numa espécie de pântano interior, né? Que é o tema do maravilhoso filme da cineasta argentina Lucrécia Martel, de 2001, La Ciénaga, o Pântano, que é esse lugar imobilizado, pouco no interior do continente, né, no norte da Argentina, perto da Bolívia, mas também o Sertão Mundo de Guimarães Rosa como esse lugar inconquistável, né, onde se erra, o bando passa de um lugar a outro, se perde, volta, como que andando em círculos, né. Alejo Carpentier, o grande escritor cubano, tem no livro El Arpa y la Sombra uma passagem que ele fala da imensidão do Pampa como expressão de imobilidade, né? Citando ele, onde por mais que se andasse, se estava sempre no centro de um redondo horizonte de terra monocórdio. Isso é, a gente percebe, para concluir, que esse ímpeto de conquista territorial geometrizado norte-americano converge para o arranha-céu como desdobramento vertical. Não é? E eu acho que no caso da América do Sul, e aí vemos no Brasil em especial, converge para um trato problemático com o solo e com o chão. Isso é, ao contrário do arranha-céu, com uma ideia de útero ou de cova, que é uma questão que está muito presente na obra de Paulo Mendes da Rocha, no Museu Brasileiro da Escultura, o MUB, por exemplo, né? E não é à toa que, digamos, em contraste com isso também, consciente dessa nossa questão, ele, Paulo, insista sempre no fato de que São Paulo está na mesma latitude que Antofagasta, no Chile, e propõe uma conexão do Pacífico ao Atlântico, ligando, né, do ponto de vista ferroviário e territorial de maneira ampla, essas dimensões separadas, isso é, superando o nosso estigma do Tratado de Tordesilhas.
Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.